Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e no vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre o que sabemos até o momento sobre o novo arco de Turma da Mônica Jovem. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Recentemente a gente teve a finalização do arco Uma Luz que se Apaga na edição de número 12. Eu infelizmente ainda não fiz a resenha dessa edição aqui no canal, nem um unboxing, mas pretendo fazer isso em breve. De qualquer forma, a gente vai já se preparando para um novo arco da revista, que ao que tudo indica será uma continuação direta da história que vimos anteriormente, que foi em Uma Luz que se Apaga. As informações em relação ao novo arco começaram a ser divulgadas no início da semana, com um teaser na página oficial da revista, onde eles divulgaram uma pequena legenda e também uma imagem muito bonita, por sinal, que faz referência ao novo arco. Bom, na legenda publicada é dito o seguinte: inconformada com a perda da filha, Bruxa Viviane decide desafiar a morte. Teaser de Ascensão do Limiar, novo arco de Turma da Mônica Jovem, em breve nas bancas. Com isso a gente já pode ter uma ideia do plot principal dessa história, que será uma espécie de vingança que a Bruxa Viviane vai fazer. Já na imagem divulgada, a gente pode ver a Bruxa Viviane encarando a morte como se fosse uma espécie de duelo, e logo abaixo a gente tem os 5 protagonistas da revista. A forma de divulgação desse novo arco foi bem semelhante à divulgação que eles fizeram ao arco anterior da revista, então creio eu que a partir de agora eles sempre vão fazer assim, divulgam um teaser antes, depois a capa, para aos poucos ir criando uma certa expectativa dos leitores para ler a nova história. E poucos dias depois foi a vez deles divulgarem a capa da edição de número 13, que irá abrir esse novo arco na revista, que ao que tudo indica também será dividido em 6 partes. E eu devo confessar que até o momento, na minha opinião, essa é a melhor capa de Turma da Mônica Jovem na terceira série da revista. Ela foge bastante do padrão convencional que a gente vinha tendo ultimamente. E vale ressaltar que é uma capa sem a Mônica, algo raro da gente ver em Turma da Mônica Jovem. E pelo visto, além da Bruxa Viviane, a Magali será uma das personagens centrais dessa nova história. Até porque é uma história que vai envolver bruxas, e parte dos integrantes da família da Magali são bruxas, incluindo a tia Nena. A Magali em si é uma bruxa, né? A gente vê isso na Super Saga do Fim do Mundo. No entanto, fora da Super Saga do Fim do Mundo, essa é uma característica da personagem que nunca foi tão desenvolvida pelos outros roteiristas em Turma da Mônica Jovem. Então, ao que tudo indica, essa será a primeira vez em que esses poderes da personagem serão melhores trabalhados. No vídeo em que eu comento um pouco sobre a capa da edição de número 12, no mês passado aqui no canal, eu falo sobre uma teoria que estava se criando em torno da personagem da Bruxa Viviane, em que após ter perdido a sua filha, ela faria um pacto com a serpente para tê-la de volta, e assim ela se transformaria no quarto cavalo do Apocalipse. E claro que essa teoria também contava com a expectativa da volta da Super Saga do Fim do Mundo. No entanto, pelo visto, não é bem isso que vai acontecer. Ainda não foi confirmado quem será o roteirista dessa história. Eu cogito que seja o Marcelo Cassaro, até porque faria muito sentido, né? Ele foi responsável por escrever o arco anterior, mas muita gente ainda manteve as esperanças de que o Emerson de Abreu voltasse para as revistas de Turma da Mônica Jovem. No entanto, nessa mesma semana, o Emerson, por meio de suas redes sociais, mais especificamente no seu Instagram, fez algumas declarações. No primeiro dos seus posts, ele relata que estava passando por um momento bem conturbado aí da sua vida, muito por conta das sequelas em que o vírus da Covid-19 deixou nele, e ele diz estar se recuperando aos poucos, que a partir de agora ele vai começar uma vida nova, respeitar mais a sua saúde mental, valorizar mais o seu tempo de vida e correr atrás dos seus próprios objetivos. Então, nesse momento, todo apoio a ele fará diferença. No entanto, essa publicação dele acabou fazendo com que algumas pessoas tirassem conclusões equivocadas, dizendo que a MSP tinha abandonado ele e que não respeitou aí o seu momento de vulnerabilidade e tudo mais. Então logo depois ele ainda fez outra publicação explicando o ocorrido, e eu vou ler ela aqui para vocês. Fala, povo, tô passando por aqui para fazer um pequeno controle dos danos depois do meu último post. Vi que algumas pessoas estão exigindo algum tipo de posicionamento oficial da MSP ou da Panini sobre o que rolou na época em que eu estava doente. Eu sei que vocês têm as melhores das intenções e eu agradeço demais a preocupação e o carinho, mas na verdade nem a diretoria da MSP ou da Panini tinha conhecimento do que eu estava passando. Na época eu contei o que estava acontecendo somente para algumas pessoas mais próximas e pedi para guardar em segredo, porque não queria que a notícia do meu estado de saúde ficasse fora do controle e acabasse chegando nos ouvidos dos meus pais,
que já têm uma certa idade, e eu tinha muito medo que eles viessem me visitar na pior fase da pandemia. Meu objetivo principal era manter eles seguros e bem longe daqui. Somente no início desse ano, depois que o pior já tinha passado, nós nos encontramos e eu contei tudo a eles. Novamente, quero agradecer todo o carinho e atenção que eu recebi depois do meu último post. Não tenho nem palavras para dizer o como é reconfortante saber que tanta gente assim se preocupa com meu bem-estar físico e mental, mesmo depois de eu ter sumido daqui e ter ficado mais de um ano sem escrever nada. Obrigadão mesmo de coração. Suas palavras de apoio são a maior recompensa que eu poderia receber depois de ter passado por tudo isso. No momento também eu aproveito para desejar melhoras e que ele aproveite muito essa nova fase da vida dele. Todo apoio e solidariedade é bem-vindo a ele nesse momento. E mesmo que a Super Saga do Fim do Mundo, escrita por Emerson de Abreu, nunca volte para a Turma da Mônica Jovem, o legado que ele deixou com as suas histórias será eterno. E basicamente essas foram as últimas notícias em volta de Turma da Mônica Jovem que a gente teve nos últimos dias. Esse novo arco tem tudo para superar Uma Luz que se Apaga, que já foi uma história muito boa. Essa é uma história que vai abordar o luto, não só da bruxa Viviane, mas como da turma como um todo, depois de ter perdido uma amiga tão especial. Então, para além de ser uma história que vai ter muito suspense, ação e tudo mais, creio eu que será uma história que, sobretudo, será muito emocionante. E veremos aí como cada integrante da turma lidará com essa perda. E pelas informações que a gente tem até o momento, pelo visto, a bruxa Viviane não vai conseguir lidar bem com isso. Então é isso, pessoal. Agora é a vez de vocês. Deixem aí embaixo nos comentários quais são as suas expectativas com relação a essa nova história. Eu devo confessar que estou com as expectativas bem altas. No mais, eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau!